Olá a todos e bem-vindos. Eu sou Matheus Eugênio, médico e fundador do Medicine, e este é o nosso podcast. Nesse segundo episódio, vamos continuar falando de substâncias psicoativas, dessa vez dando ênfase em uma das primeiras utilizadas no mundo, o álcool. É preciso ter em mente, quando se fala de álcool, que ele está intrinsecamente ligado à cultura humana. Existem registros do seu uso entre os egípcios há mais de 4.000 anos antes de Cristo, e diversas civilizações antigas já o utilizavam para fins religiosos, nutricionais e medicinais. Até o período da ascensão do Império Romano, o álcool era extensamente consumido, inclusive em excesso. Mas com o início da Idade Média, o uso excessivo foi considerado pecaminoso, ainda que houvesse o estímulo de consumo moderado de vinho nas celebrações. Essa influência persiste até os dias atuais, e com o tempo percebeu-se que a dependência ao álcool era um grave problema. O álcool atua potencializando os receptores GABAérgicos. Ele aumenta a liberação de GABA através do bloqueio dos receptores GABA-B pré-sinápticos e por modulação alostérica positiva dos receptores GABA-B pós-sinápticos. Os efeitos agudos dessa potencialização são a sedação, a perda de inibições e o relaxamento corporal. No uso prolongado de álcool, os receptores GABA vão sofrer um downregulation, ou seja, a diminuição dos receptores para essa molécula. Isso vai explicar o desenvolvimento da tolerância, que é o fato de necessitar de doses cada vez maiores de álcool para atingir a mesma inibição. Além disso, o álcool possui ação em outros receptores, como os opioides e os NMDA. Quando nos referimos à intoxicação por álcool, sabemos que as doses tóxicas são muito variáveis e dependem de fatores como uso de outros fármacos, sexo, idade e tolerância individual. A intoxicação leve a moderada é esperada com a ingestão de 0,7 gramas por quilo de etanol absoluto, o que vai corresponder a 100 mg por decilitro de etanol no sangue. A partir de 50 mg por decilitro no sangue, já é possível identificar sintomas como fala aumentada, reflexos diminuídos, visão borrada e excitação. De 150 a 300 mg por decilitro, podemos encontrar ataxia e confusão mental. Em crianças, é comum encontrar hipoglicemia já nessa faixa. De 300 a 500 mg por decilitro, percebe-se incoordenação, torpor, hipotermia, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, acidose metabólica e convulsões. A partir de 500 mg por decilitro, o paciente desenvolve coma e falência cardiorrespiratória. A síndrome de abstinência alcoólica é um conjunto de sinais e sintomas advindos da suspensão da ingesta do consumo crônico de álcool, podendo iniciar usualmente cerca de 6 horas depois dela. Mas não é vista somente com a suspensão total. Alguns alcoolistas podem ter sintomas apenas com a redução da quantidade ingerida. É possível encontrar hiperatividade autonômica, representada por uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, sudorese e hipertensão, além de tremores, náuseas e vômitos, alucinações, especialmente visuais e táteis, ansiedade, insônia e crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. Essas últimas são mais frequentes de 12 a 48 horas após a cessação. Você provavelmente já ouviu falar de delírio tremens e não é sinônimo de abstinência alcoólica, mas sim sua manifestação mais grave. Geralmente, ocorre entre 48 e 96 horas da última ingesta e dura cerca de 3 dias. Como manifestações de delírio tremens, citamos desorientação e confusão mental importantes, tremores grosseiros, alucinações visuais, instabilidade autonômica e ideação paranoide. No tratamento da síndrome de abstinência, a conduta indicada é o uso de benzodiazepínicos, que reduzem a gravidade, o risco de convulsões e de delírio tremens. Em geral, a droga de escolha é o diazepam. Também deve ser realizado tiamina intramuscular na dose de 300 mg dia por 3 dias. Deve ser feito antes da administração de glicose, pois uma alta carga de carboidratos associada à deficiência de tiamina pode desencadear a encefalopatia de Wernicke.
A tríade clássica da encefalopatia de Wernicke é a presença de oftalmoplegia, confusão mental e ataxia, mas atenção, apenas 16% dos casos vão cursar com esses 3 sintomas. Caso haja suspeita dessa síndrome, deve ser realizada tiamina intravenosa 500 mg 3 vezes ao dia por 5 dias. A tiamina deve ser mantida de forma oral por até 6 meses após o episódio de abstinência. Suporte clínico e correção de distúrbios hidroeletrolíticos são mandatórios para esses pacientes. No tratamento do transtorno por uso de álcool, podemos utilizar alguns medicamentos. A primeira medicação aprovada pelo FDA para esse fim foi o disulfiram, que promove uma inibição irreversível da enzima aldeído desidrogenase. O etanol, ao chegar no fígado, sofre a ação da enzima álcool desidrogenase, sendo convertido em acetaldeído. Graças à ação da aldeído desidrogenase, esse acetaldeído é convertido em acetato, uma vez que o acetaldeído, quando acumulado, possui efeitos de taquicardia, cefaleia, náuseas e vômitos. O efeito do medicamento, então, é proporcionar esse acúmulo e gerar um mal-estar quando o paciente ingere álcool. A produção da medicação foi descontinuada sob a justificativa de muitas vezes ser utilizada de uma forma não consentida. Infelizmente, era uma excelente opção para o tratamento dessa condição e existem diversas manifestações para a volta dessa medicação. O acamprosato não possui um mecanismo completamente elucidado, mas se especula que seu alvo é o sistema glutamatérgico, atuando como agonista do receptor N-metil-D-aspartato. Os estudos apontam resultados variados, porém é uma importante estratégia farmacológica para esse transtorno. Seu efeito colateral mais comum é a diarreia, mas também pode cursar com náuseas, vômitos, cefaleia, tontura e epigastralgia. A naltrexona, o antagonista opioide, já mostrou eficácia reduzindo principalmente o craving. Possui um efeito melhor em pacientes com consumo pesado de álcool e sua eficiência também foi mostrada na redução de recaídas. Uma limitação é que não pode ser utilizado em pacientes com hepatite aguda ou insuficiência hepática. Algumas referências também apontam bons resultados com o uso de topiramato, sendo ele associado a mais dias de abstinência, diminuição no uso abusivo e na fissura, além de uma melhora no bem-estar geral desses pacientes. Esse foi o nosso episódio sobre álcool. Se você gostou, segue a gente no Instagram, @medicine.me, e também no YouTube, onde estamos continuamente postando conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima.